Shalom, shalom, tudo bem? Você já parou para perguntar para você se existe uma conexão bíblica inesperada, espiritual com o Oriente? Pois é, nessa apresentação, nesse estudo que nós vamos fazer aqui, nós vamos ver algumas coisas interessantes que perpassam por isso. Muitos de nós já vimos ou ouvimos falar de gurus ocidentais, né, com habilidades incríveis, como levitação, controle de respiração, meditação, por dias. Mas de onde vem essa força espiritual? Será que é algo totalmente separado do que conhecemos na Bíblia? Ou haveria uma ligação surpreendente entre esses fatores? A pergunta central é: qual a origem dessa força espiritual? Essa pergunta nós vamos explorar para ver que será que existe uma força paralela além daquela que Deus nos revelou, ou tudo emana de uma única fonte? Vamos à Bíblia, vamos à Torá. Bereshit, o Gênesis 25, 5, 6. O texto-chave diz o seguinte: E Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas, Abraão deu presentes e os despediu para a terra do Oriente. A Bíblia nos dá uma pista aí. A Torá nos dá uma pista aí, uma pista intrigante. Lemos que Abraão deu tudo que tinha a Isaac, certo? Então, tudo que tinha, na verdade, é tudo, como seu herdeiro principal. Mas para os filhos da sua concubina, que no caso é Keturá, que muitos afirmam, muitos alegam que seja, né, Agar, ele deu presentes e enviou para o leste ou para o oriente. Bom, esse caso da concubina nós vamos ver no próximo estudo, né? Aqui também não vai fazer tanta diferença assim. Quais eram esses presentes? O Midrash, ele nos fala que esses presentes eram conhecimentos espirituais secretos. Ora, se Isaac recebeu tudo, o que sobrou? Aqui a sabedoria judaica do Midrash nos ilumina. Estes presentes, na verdade, eram conhecimentos espirituais profundos, segredos da criação que Abraham dominava. Ele transmitiu para esses filhos para que também pudessem difundir essa luz mais distante. Quando os filhos de Abraham chegam no leste, chegam no oriente, existe uma terminação, né, e aqui nós vamos ver que ela é chave, que é a palavra Brahmes. Cuidadosamente, algumas traduções orientais falam de mestres ancestrais de uma linha de sabedoria chamada Brahmes. A semelhança fonética com Abraham é imensa, né, e nos faz pensar, no mínimo, é instigante por ser uma coincidência. Na verdade, a que eles estavam se referindo, Abrames, seria, no caso, essas pessoas que vieram de terras distantes e levaram esse tipo de sabedoria ao Oriente. Essa fonte de sabedoria que Abraham ele adquire vem do livro da criação, Sefer Yetzirah. No Sefer Yetzirah, na verdade, foi o conhecimento que o Eterno deu a Adão. De Adão foi transmitido a seu filho Shet, chegou até Noa, que não é, vai passar para Shem, o principal filho de Noa, daí vem os semitas, e vai chegar a Éver. E depois, logicamente, chega a Abraão esse conhecimento. Abraão não tirou essa sabedoria do nada. Ele, na verdade, ele foi um mestre do Sefer Yetzirah, do livro da criação. Um conhecimento muito, muito, muito antigo que remonta, logicamente, a Adão. E Abraão, ele dominava essas forças. A missão de Abraão é uma missão universal, como pai de muitas nações.
Nós vamos ver ali o texto-chave, né, Bereshit 17:5, ou Gênesis 17:5. Abraham, ele se encontra com o pai exaltado. O nome dele é trocado de Avram para Avraham. Ali vai ter, antes do último mem, né, para quem conhece o hebraico, vai ter um rei. E diz assim: eu te farei luz para as nações, para que a minha salvação alcance os confins da terra. Isso daí está em Isaías 49:6. Então, Abraão tinha uma missão singular. Mas ainda como está escrito, né, em Isaías, uma nação tem com obrigação ser a luz para todas as nações. Então, Abraão tinha o conhecimento que ele fez questão de aprender cada vez mais. Somente isso, né? Até mesmo como profeta, ele tinha também essa função. Essa comunicação com o Criador, ele podia saber cada vez mais e mais e mais e mais desses segredos. Ele chegou a um nível espiritual muitíssimo elevado, muitíssimo elevado. E o Eterno chega para ele e fala: você tem uma missão, essa missão é gigante, até mesmo para cumprir essa missão você não vai poder ficar no lugar onde está. Você tem que se dirigir à terra de Israel. Era de Israel. Essa terra vai pertencer aos seus filhos, olha só. E de lá vai sair o conhecimento para todo mundo. Então, Isaías, ali 2:3, fala que Mitzion tetze Torah utvar Hashem Yerushalayim, porque de Sião sairá a Torá e utvar Hashem é a palavra de Deus de Jerusalém. A missão de Abraão em contemplar como luz para todas as nações é o que nós vemos através do Oriente também. Não foi só para cá. A luz foi levada a toda a terra, a todos os povos. Vamos ver algumas coisas que são aqui extraordinariamente semelhantes. No judaísmo, em Devarim 6:4, Deuteronômio 6:4, eu tenho a declaração do Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. E identificando que o Eterno é um só. No hinduísmo, existe, me perdoem agora também, porque eu não sei muito sânscrito, né? Mas tem a pronúncia, né? Ekam Eva Advityam. Ekam Eva Advityam diz o seguinte: há somente um sem segundo. Há somente um sem segundo. Se nós formos traçar paralelos entre essas duas expressões, tanto no judaísmo quanto no hinduísmo, nós vamos ver que essas expressões ambas afirmam a unidade fundamental do Eterno. Então aí já vimos uma primeira coincidência. No judaísmo, em Devarim 10:20, diz o seguinte: temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. A expressão se apegar, isso daí é importante saber o hebraico, é uledov kabo. Uledov kabo. Como cola, como aderir, como pregar. Né? E nós vamos ver esse termo também em Bereshit 2:24. Por isso deixará um homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. O homem abandonará a casa de seu pai, sua mãe, ou seja, a sua parentela, como está escrito em hebraico, e aparece ali a expressão vedavak beisto. Vedavak beisto. Ou seja, um termo de se juntar, se unir, se colar, no caso, a sua esposa, e eles serão uma só carne. É assim que aparece na Torá. Para o homem e para a mulher, aquela união é muito forte, como a união também com o Eterno. Existe uma palavra no Oriente chamada nirvana. Nirvana essa palavra significa desprendimento material para uma união espiritual. Ou seja, se desprender, daqui também o efeito para aderir
a algo maior, a algo espiritual maior. Então, quando nós nos apegamos a Deus no judaísmo, né, o Leodov acabou. Então, essa cola também é semelhante ao que o Nirvana fala. Né? Então, vejo mais uma semelhança aí. Existe também uma prática de meditação em conduta moral. No judaísmo, é chamada essa meditação, conversa com Deus, ela é chamada de Hitbodedut. Hitbodedut. Essa é uma prática de conversa com Deus, uma meditação. Quem fala muito, quem fala assim sobre esse costume, é o Reb, né, Nachman de Breslev, né, que olhava a natureza dos patriarcas e via que eles tinham uma natureza, né, de pastorado. Então, o pastor, ele está no campo e, em muitos momentos, ele se vê meditando ao Eterno, praticando o Hitbodedut. No Oriente, existe no budismo, no hinduísmo e no budismo, nós estamos analisando aqui, que são bem fortes, aproximadas ao judaísmo. Existe um caminho óctuplo, yamas nyamas, no hinduísmo. É uma conduta justa para elevação. Ou seja, você entrar num estado meditativo para se comunicar com o Criador. Lógico que existem passos e, como eles falam, ser uma conduta. Abraham nos ensinou a praticar a caridade, a bondade e a justiça. O Hitbodedut, ele é uma prática que nos leva a isso, a uma conversa com o Criador, uma conversa com o Eterno, promovendo um caminho espiritual. No hinduísmo, nós vemos esse caminho óctuplo, que, na verdade, também vai ensinar como princípios aquilo que Abraham ensinou: caridade, bondade e justiça. Abraham, o Ivrit, ou o transcendente. Ivrit tem dois significados. A palavra Ivri, seja do outro lado do rio, ou a palavra Ivri, aquele que transcende e vai além. Abraham ha-Ivri, o hebreu, no caso, né? Ivri vem da palavra, da expressão em hebraico, mever lana. Mever lana. Aquilo que vem do outro lado do rio, mas também que transcende. Abraham veio e transcendeu as idolatrias da época, ensinou a espiritualidade que vai além do material pela elevação da alma. Existe uma única fonte universal e uma missão universal. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 14, verso 9, diz o seguinte: naquele dia o Senhor será um, e o seu nome um para toda a humanidade. A todo Shabat nós declaramos isso. Bayom Ahu Hashem Errad, o chamou errado. Aí não vai ser só uma herança. Aí não vai ser só uma herança do povo de Israel, mas uma herança dos filhos também das concubinas de Abraão. A humanidade toda vai se unir, vai se juntar para chegar ao objetivo final de juntos a humanidade, Israel, toda clamar, louvar por um só Deus. Então veja que essa missão, ela foi dada significativamente a Yitzhak, mas o restante da humanidade também, através desses filhos da concubina com a concubina de Abraão, que agora era sua esposa, Keturah, eles se dirigiram para o leste, se dirigiram para o oriente, e eles não foram de mãos vazias. Eles não foram de mãos vazias, nem poderiam chegar lá assim. Tamanho poder foi ensinado a eles, né? Do Sefer Yetzirah, Abraão faz questão de passar também conhecimentos e esses dons também com conhecimentos do Sefer Yetzirah.
para eles. Então, eles não podiam chegar lá de qualquer maneira, ou simplesmente chegando. Eles teriam que apresentar alguma coisa que fosse impactar o Oriente. Então, nós temos aí hoje a presença desses pessoas que levitam, pessoas que controlam os batimentos cardíacos. Tudo isso é fruto desse conhecimento passado por Abraham. Então, para concluir, o que vemos não são forças espirituais completamente distintas, mas possivelmente ramificações de uma sabedoria ancestral única, disseminada por Abraham. A cultura oriental, em seus contos, por vez menciona sábios vindos do oeste. Tudo aponta para uma conexão profunda onde o conhecimento original de Abraham influenciou muitas tradições. O objetivo final, como diz o profeta Tzekerai, é que toda a humanidade reconheça um Deus único. A luz de Abraham começou a espalhar-se um dia e a iluminar o mundo inteiro, e continua até os dias de hoje. Fica esse pequeno estudo para nós, que tenhamos essa fé em Hashem, no Eterno, mas que saibamos que a humanidade não está sozinha, Israel não está sozinho. A humanidade caminha com Israel, e isso é a missão primordial que foi dada a Abraão pelo Eterno para aqueles dias, antes daqueles dias e os dias de hoje. Fica o estudo, nos vemos numa próxima vez. Uma boa semana a todos vocês.